Tudo começa quando a secretária de Marina pergunta se ela está passando mal, e ela diz que não, e nisso Augusto chega e escuta ela contar que está grávida. A moça pergunta se é de Jerônimo, e Marina diz que sim, e que não sabe como isso aconteceu, porque ela estava se cuidando. E a moça diz que nenhum método é 100% seguro, e que se isso aconteceu é porque Deus quis que ela seja mãe, e Augusto fica muito contente. Por outro lado, Gonçalo fala para Regina e Roberta que Renata não dormiu em casa e então quer saber aonde ela pode estar, e Regina fala para ele ficar tranquilo, porque provavelmente ela deve ter ficado com Jerônimo, porque na noite anterior eles tinham um encontro e provavelmente eles devem ter se reconciliado. Gonçalo fala que isso é ótimo, e Roberta diz que isso não pode acontecer, porque sua irmã está comprometida com Augusto, e não pode andar com dois homens ao mesmo tempo. Mas Regina fala que com certeza ela vai terminar com Augusto, porque ela e Jerônimo se amam e merecem ficar juntos. De volta ao consultório, Augusto finge que está chegando e fala para a secretária que quer falar com Marina, porque precisa de um atestado para sair da cidade. Então a moça vai falar com a doutora, enquanto Augusto fica satisfeito em saber da gravidez dela. Enquanto isso, Renata vai até a cozinha do apartamento e pergunta por que Jerônimo é tão sexy, e ele chama ela de Senhora Linhares. Mas Renata lembra que ela é senhorita porque eles estão divorciados, e também diante de Deus porque pediu a anulação eclesiástica. Mas Jerônimo fala que ela segue sendo a Senhora Linhares, porque o amor dele é dela. Marina fala para Augusto que pode dar um atestado para ele viajar, e então ele comenta sobre Jerônimo, e Marina fala que os dois terminaram, e ele pergunta o porquê, e Marina diz que não vai entrar em detalhes, e pergunta como ele está com Renata. Augusto diz que eles estão muito bem, e Marina, desconfiada, diz que acha que Jerônimo vai atrás dela para tentar uma reconciliação, mas Augusto fala que ele pode tentar, porém não vai conseguir nada, porque agora Renata está do lado dele. E nisso Renata escuta seu celular tocar e fala para Jerônimo, mas ele pede para ela não atender, porém ela fala que a família dela deve estar preocupada, e então vai atender. A Adriana fala que está muito preocupada porque a amiga não foi dormir em casa e nem em Regina, e quer saber o que aconteceu, e Renata fala que está tudo bem, e quando chegar na empresa vai contar para a amiga, e Adriana percebe que ela está muito animada, e Renata diz que sim. E então a amiga manda ela ir direto para a sala dela contar tudo. Elas desligam, e Renata fala para Jerônimo que precisa ir embora. Mas ele pede para ela não fazer isso, e implora para ela ficar, e os dois voltam para a cama. E nesse meio tempo, Gonçalo está reunido com Matias e Honório na casa de Constanza, e fala que pediu para eles estarem ali para falar que Roberta é a filha de Regina. Então Matias diz que se não fosse pelo exame de DNA pensaria que é mais uma armadilha de Josefina, mas não pode dizer nada contra isso. Honório fala que concorda com o sobrinho e Constanza também, mas diz que não quer ver Roberta. Porém Honório fala que eles precisam fazer esse esforço para o bem de Gonçalo. E o cunhado agradece. Enquanto isso, Inês toma café com Regina, e fala que é impressionante que Gonçalo e Jerônimo achavam que Renata era a filha dela, e Regina concorda. E Inês fala que sabe que ela também pensava assim, e então Roberta fica de longe ouvindo ela falar, e Regina fala que sente uma conexão de alma com Renata,
e mesmo ela não sendo sua filha de sangue, quer que ela viva ali para dar amor para ela também. Inês fala que está muito feliz com a amiga, e já que ela encontrou sua filha, agora pode dizer para Isidro que eles podem se mudar para Guadalajara. E Regina diz que ganha uma coisa e perde outra, mas a amiga diz que ela não perdeu nada, e que elas sempre serão irmãs de alma. Enquanto isso, Honório pega o celular de Roberta para entregar a Gonçalo e nisso ele cai no chão. E então Gonçalo fala que ela pensou que tinha perdido, e Honório diz que talvez tenha quebrado, mas é melhor assim porque Fina não poderá entrar em contato com ela. E Gonçalo fala que quer essa mulher longe de suas filhas. E nisso Josefina está tentando entrar em contato com Roberta, e fala que a filha está se sentindo autossuficiente, mas garante que mesmo sendo sua filha pode destruir ela. Na empresa, Adriana fala para Renata que é impressionante como Josefina tratava ela tão mal, sendo que é sua mãe, e totalmente ao contrário com Roberta que não é sua filha. E então Renata diz que é verdade, mas que graças a Deus nesse momento tão difícil, Jerônimo e ela se reconciliaram. E diz que está muito feliz com isso. O padre pergunta para Marina se ela e Jerônimo terminaram porque ele não a ama, e ela chorando diz que sim. E o tio fala que avisou para ela não se envolver com um homem que seguia amando a esposa, mas Marina fala que Renata é ex-esposa dele. Porém o padre fala que perante Deus ela continua sendo esposa. E Marina diz que mesmo assim segue amando ele. Enquanto isso, Jerônimo e Renata trocam mensagens apaixonadas pelo celular, e enquanto isso Adriana está com um cliente ao telefone, e Renata está muito feliz lendo as mensagens de amor de Jerônimo. Em seguida, Adriana se desculpa por ter ficado no telefone, mas Renata diz que está tudo bem, porque estava conversando com Jerônimo, e então pergunta à amiga se ela já conversou com César. Adriana diz que sim, e que está tudo bem, e então Renata quer saber quando ela vai falar com Matias, mas a amiga diz que já falou, e que os dois estão saindo escondido há dias, e então Renata fica muito animada e vai abraçar a amiga. E nesse meio tempo, Roberta está gritando com Josefina pela chamada dizendo que não quer saber dela. E Fina furiosa fala para ela não a tratar assim, porque rapidamente pode falar para Regina que ela não é filha dela, e que a verdadeira é Renata, e ela vai ficar sem amor. E Roberta fala que ela não seria capaz, mas Fina fala para a filha não duvidar dela. Regina chega no quarto e fala que foi até ali levar um colar da Virgem para Roberta. E pergunta se pode colocar nela, e ela diz que sim. Roberta agradece e fala que está muito feliz de ter a companhia de Regina, e que sente muita raiva de Fina por ter matado Rafael, e que dali em diante ela deixa de ser Roberta e se chamará Regina. Regina fala que sabe que vai ser difícil para ela se acostumar, mas acha que ela pode continuar sendo chamada de Roberta, porém com a essência de Regina. E então Roberta fala que achou que seria mais difícil dizer isso, e então chama ela de mamãe. Então Regina, muito emocionada, abraça ela, e Josefina fica furiosa. Na empresa, Gonçalo fala para Renata que está muito feliz por ela e Jerônimo terem se reconciliado, e que está muito feliz em ver ela desse jeito, e que agora a vida está recompensando tudo de ruim que ela passou. Renata fala que não quer pensar nisso, e garante que agora ela e Jerônimo vão começar uma nova vida. E Gonçalo pergunta se ela já terminou seu compromisso com Augusto. Renata diz que não, mas garante que vai fazer isso, e comenta que ele sempre soube da verdade,
mas que vai conversar com ele, porque Augusto tem se comportado muito bem com ela todo esse tempo, e Gonçalo fica muito satisfeito. Regina chama Roberta para ir até uma basílica agradecer por ela ter aparecido, e então Roberta diz que tudo bem, e Regina fala que vai avisar a Gonçalo. Roberta pega o computador de novo, e Josefina aplaude dizendo que ela fez uma ótima encenação, e ela fala que talvez assim Fina aprenda como é ser uma boa mãe. Fina fala que Regina jamais será sua referência, e Roberta pergunta o porquê ela foi até a fazenda matar Rafael. Josefina fala que não foi com essa intenção, e conta que ele tentou ligar para Gonçalo para falar toda a verdade e ela tentou impedir, e então o ameaçou com a própria arma dele, e nisso Rafael reagiu e a arma disparou. Jerônimo vai visitar Constanza e fala que se sente muito culpado pelo que aconteceu com ela, mas Constanza diz que ele não tem culpa, porém Jerônimo fala que só vai se sentir melhor quando Josefina for presa. Ele fala que sente muito por Renata ser filha dela, mas Constanza diz várias vezes que não, e pensa que precisa dizer para ele que não acha que esse resultado tenha razão. E então Jerônimo fala para ela ficar tranquila, porque Fina não vai fazer mal a Renata, até porque ele vai levar ela de volta para a fazenda porque eles se reconciliaram, e deixa Constanza feliz. Josefina fala para Roberta esquecer o passado, mas ela diz que não, e manda a mãe deixar ela em paz. Mas Josefina diz que não, porque precisa terminar sua vingança e que ela vai ajudar, ou então no dia seguinte vai contar que alterou o exame de DNA, e que não tem mais nada a perder, porque a polícia está atrás dela, mas que Roberta pode acabar na cadeia e sem ninguém, e deixa ela entre a cruz e a espada, na empresa. Matias fala para Renata que é muito estranho isso de Roberta ser filha de Regina, e então pede para ela não confiar na irmã, porque ela já provou que pode fazer muitas coisas ruins. Renata fala que acredita na mudança de sua irmã, mas Matias continua dizendo que não vale a pena, e conta que quer ver Renata muito bem, principalmente agora que encontrou a felicidade de novo, e então Renata pergunta sobre ele e Adriana. Matias pergunta o que ela acha, e Renata fala que está muito feliz com isso, afinal Adriana é sua melhor amiga, e então os dois comemoram. Por outro lado, Roberta liga para Augusto e fala que esse é o novo número dela, e diz que pensou que ela iria para lá, e Augusto conta que acabou de chegar, e então ela diz que vai sair, mas marca de se encontrar com ele em um restaurante logo em seguida, e Augusto diz que está ótimo, e Roberta pensa que se ela não foi feliz com Rafael, sua irmã também não vai ser com Jerônimo, e garante que ela e Augusto vão ter uma ideia muito boa para separar os dois. Na Bonita, Matilde e Carlos tentam convencer Carina de ficar no povoado, e nisso Lázaro fica escutando ela dizer que não tem mais nada o que fazer ali, porque já sabe que o motivo da mudança de Lázaro se chama Aurora, e então pede para Carlos pensar se vai ou não comprar a casa, porque ela tem urgência em ir embora. Em casa, Roberta fala para Regina que vai precisar sair antes delas irem até a Basílica, e mente dizendo que seu telefone está com problema, e que vai na operadora, e então Regina se oferece para ir com ela, mas Roberta diz que não, e que prefere ir sozinha, e então sai e Regina acha estranho. Um tempo depois, Roberta encontra com Augusto, e ele fala que é muito conveniente que ela seja filha de Regina, mas Roberta fala para ele não falar besteiras, porque ela é sim,
e conta que tem um problema de coração que herdou de seu pai. Augusto fala que Renata também tem, e se lembra do dia que ela passou mal na fazenda dele, e de quando Álvaro falou para ela fazer um exame, e Roberta fala que a irmã não tem nada disso, mas Augusto não acredita. Em um restaurante, os pais de Carlos conversam sobre o casamento dele e de Matilde ter sido adiado, e a mãe dele diz que está se sentindo culpada porque por culpa deles eles não se casaram. De volta ao restaurante, Jerônimo fala que Roberta é suspeita nessa história de ser filha de Regina, e ela fala para ele não se meter na vida dela, e sim em Renata, porque passou a noite com Jerônimo, e então Augusto fica furioso e vai embora. E enquanto isso, Jerônimo fala com Carlos ao telefone e o amigo pergunta quando ele vai voltar, porque o médico entrou em contato com ele dizendo que Álvaro já está pronto para sair de lá. E então Jerônimo diz que volta em breve, e que Álvaro vai ser transferido para outra cadeia. Na empresa, Renata pega uns documentos, e então começa a se lembrar de Jerônimo, e nisso Augusto chega e vai beijar ela, mas Renata se esquiva, e ele fala que está com muitas saudades, e ela diz que está acontecendo muitas coisas, e pergunta se eles podem ir até a cafeteira para conversar, e então Augusto fala que não sabe o que ela vai dizer, mas pela cara dela deve ser algo importante, e pede para ela não esquecer que ele a ama, e que faria de tudo por ela, e deixa Renata sob pressão. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.